Há muito pouco o que eu ainda possa dizer aqui, depois do que nós temos experimentado e ouvido com essas belas canções e relembrando a história do Natal. Eu quero refletir com você, prometo ser bem breve, em uma das narrativas do nascimento de Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma das características mais marcantes da maneira como o evangelista Lucas escreve e desenvolve a sua história é como ele tenta colocar todas as coisas e situá-las historicamente. Tudo que ele narra, ele procura colocar quando aconteceu. Tanto aqui no seu evangelho, quanto no livro de Atos, nós temos momentos da história muito específicos. Como nós lemos aqui, Jesus nasceu quando foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Foi com ele que Roma deixou de ser uma república e tornou-se um império. E justamente por ser o homem mais poderoso daquela época, ele recebia vários títulos. Depois você pode procurar no Google por moedas e inscrições daquela época, e você vai ver que César Augusto era chamado de Filho de Deus, vindicador da liberdade do povo romano, o pai da pátria, o sumo pontífice, o primeiro do Senado, benfeitor e salvador do mundo. Em outras palavras, César era o que detinha todo o poder. E justamente porque ele tinha todo o poder, que ele emite nessa época um decreto. Um censo deveria ser realizado em todo o império. Ele queria saber quantos habitantes estavam sob o seu poder, sob a sua direção. Os historiadores nos escrevem que os imperadores romanos gostavam muito de recensear o império de tempos em tempos por dois motivos. Primeiro, eles gostavam de saber quantos habitantes existiam sob o seu governo, porque assim eles conseguiriam exigir o imposto correto. E em segundo lugar, para saber o tamanho que o seu exército conseguiria atingir, poderia chegar. Lucas também nos explica que esse censo foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Quirino também foi um personagem muito importante em sua época. Ele era um dos braços direitos do imperador César Augusto e também chegou a ser o tutor de um dos filhos de César Augusto. Então, notem que Lucas não está citando personagens que não tinham importância. Pelo contrário, ele está escolhendo as pessoas certas, as mais poderosas da época, as pessoas mais influentes, as pessoas mais famosas, mais ricas, aqueles que realmente dominavam o xadrez da política externa. Aqueles que, com certeza, outras pessoas iriam escrever sobre eles. Ele está dizendo, foi nessa época
que Jesus nasceu. E aqui está a primeira lição para nós hoje. É muito importante nós termos consciência de que o nascimento de Jesus tem um alto nível de historicidade. O grande, maravilhoso e sublime presente de Deus para nós veio no momento histórico e real. Ele não foi um mito, uma lenda inventada. Ele não foi um surto coletivo que aconteceu na vida dos seus discípulos. Ele não nasceu apenas no nosso coração de maneira simbólica e metafórica. Jesus nasce na história. O nosso Salvador não é um super-herói mítico. Não é uma figura dessas inventadas pela grande criatividade humana. O nosso Salvador nasceu na época do imperador tal, quando o político X estava fazendo um censo naquela época. E nesse momento nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que isso é tão importante, pastor Carlos? Meus irmãos, como eu tive a oportunidade de explicar na semana passada, está aqui um dos grandes pontos diferenciais do cristianismo. Porque se Deus nasceu numa manjedoura, nós temos um Deus que compreende a experiência humana. Nenhuma outra religião que você possa procurar, que você possa buscar, afirma que o próprio Deus sofreu, que ele precisou ser corajoso ao longo de sua vida, que ele sabe como é ser abandonado pelos seus amigos, esmagado pela injustiça, torturado e morto. O nosso Salvador nasceu num momento histórico, e isso faz toda a diferença, porque nós temos assim um Salvador e um intercessor que sabe o que nós passamos. Ele sofreu na pele o que eu passo todo dia, o que você sente de aflição nas suas dificuldades. E ele se compadece de nós. No seu sacrifício, ele nos substituiu de maneira efetiva e aplacou a ira que deveria vir sobre nós. Mas ainda temos algo muito importante para aprendermos aqui nesse texto. O grande, maravilhoso e sublime presente de Deus reforça a soberania divina sobre a nossa vida. Lembrem-se, meus irmãos, no Antigo Testamento há uma profecia que diz que o Messias nasceria em Belém. Mas José e Maria moravam em Nazaré, ao norte de Israel. O que Lucas está trazendo para nós e nos ensinando, então, é que para cumprir a sua palavra, Deus leva essas duas pessoas, que até então eram desconhecidas e insignificantes, até Belém. Naquele primeiro Natal, Deus colocou no coração do imperador que todo o mundo romano deveria recensear-se, cada um na sua própria cidade. Ou seja, houve um decreto em todo o mundo para mover duas pessoas até Belém, por 112 quilômetros. Que interessante notar isso, não é mesmo? Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas, onde as notícias que nós vemos são todas sobre os grandes movimentos políticos, econômicos e sociais, sobre pessoas ilustres, com importância global, com muito poder e prestígio. Ah, como eu me sinto pequeno. Se você já se sentiu assim também, não deixe que isso te entristeça.
Não deixe que isso te desanime, porque a Bíblia nos mostra que as gigantescas forças políticas e todos os enormes complexos industriais, sem mesmo saberem, estão sendo guiados por Deus, não para o seu próprio bem, mas para o bem do povo de Deus. Nas palavras do pastor John Piper, Deus maneja um império para abençoar os seus filhos. Deus maneja um império para abençoar os seus filhos. Ele está sempre inclinando o coração dos reis para cumprir os seus propósitos salvadores, santificadores e eternos entre o seu povo. Por isso, se você passa por um momento difícil, de enfermidade física, emocional, momentos complicados em sua família, em seu trabalho, momentos em sua vida que você deve tomar decisões difíceis, momentos de dúvida, de ansiedade, de frustração. Fortaleça a sua fé com essa certeza. A mão do Senhor não está encolhida. Ele não está preocupado, de fato, com a nossa fama ou com a nossa prosperidade, mas sim com a nossa santidade. E para esse fim, Deus governa todo o mundo. Vejam, o evangelista Lucas nos mostra Deus influenciando todo o Império Romano para que o recenseamento ocorra no momento exato, para conduzir uma virgem insignificante até Belém e cumprir a profecia. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, nós vemos Deus influenciando as estrelas para guiar um pequeno grupo de estrangeiros até Belém, a fim de que possam adorar esse mesmo bebê. Deus é um grande Deus para pessoas pequenas como nós. E por isso nós temos um grande motivo para nos alegrarmos no fato de que, sem saber, todos os presidentes, reis, primeiros ministros, chanceleres e chefes do mundo seguem os soberanos decretos do nosso Pai que está nos céus, para que nós, seus filhos, possamos ser conformados à imagem do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Que neste Natal, meus irmãos, nós possamos ter a nossa fé fortalecida e revigorada, com a certeza de que o grande, maravilhoso e sublime presente de Deus para nós veio no momento histórico e real, para reforçar a soberania de Deus sobre a nossa vida. Ao final desse texto, nós vimos que quando o bebê nasceu, seus pais o enfaixaram e o colocaram sobre uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E como nós sempre fazemos aqui, não podemos deixar de terminar essa reflexão rogando a você que abra espaço para Jesus no seu coração. Esse é o dia dele renascer. Esse é o dia da esperança brilhar novamente sobre a sua vida. Esse é o dia da sua fé ser fortalecida com a certeza de que o maravilhoso, perfeito e sublime presente de Deus já nasceu e está disponível a todos nós. Que Deus te abençoe.